Olá! Mais um Artefato está no ar. E já que estamos próximos ao Natal e este clima emotivo já começa a contagiar a todos, que tal falarmos sobre poesia? Você confere aqui no Artefato informações sobre a vida e a obra do escritor Guilherme de Almeida. Eu te convido para um passeio no Museu Casa Guilherme de Almeida, que fica em São Paulo, um lugar que preserva um acervo bibliográfico de artes plásticas incríveis. Vamos fazer uma viagem no tempo, pois o local mantém o clima dos anos 40, o período que Guilherme se mudou para casa e permaneceu até o último ano de vida. Guilherme de Almeida era um artista bem plural. Além de poeta, foi advogado, jornalista, tradutor, crítico de cinema, entre outras atividades. E quem nos apresenta o museu e nos dá detalhes sobre a riqueza da obra do poeta é o coordenador de programação da casa, o Doni Correia. Então vamos passear por esse museu. Guilherme de Almeida foi um poeta nascido em Campinas em 1890, um dos principais articuladores da Semana de Arte Moderna de 1922, junto com Mário de Andrade, Oswald de Andrade e outras figuras representativas das artes plásticas. Não só poeta, mas também um importantíssimo tradutor de poesia e de prosa e teatro, né? Trouxe para o Brasil pela primeira vez alguns dos principais poetas do século XIX da França, né? Verlaine, Paul Valéry, Baudelaire. Fez uma coletânea de poemas do Flores do Mal, né? De Baudelaire, e lançou Flores das Flores do Mal. Teve uma atuação também cívica, porque participou da Revolução Constitucionalista de 1932. Também foi crítico de cinema, pioneiro da crítica diária, né, no jornal Estado de São Paulo, com a coluna Cinematógrafos. Participou também da fundação do TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, da Cinematográfica Vera Cruz, contribuiu com roteiros, argumentos, diálogos para filmes da Vera Cruz. Ou seja, foi um poeta multimídia, um poeta multiatuante, muito importante dentro do movimento literário brasileiro e do contexto cultural de sua época. A Casa Guilherme de Almeida ela existe como museu desde 1979, porém, em 2006 ela foi fechada para que houvesse um plano de restauro e de revitalização que de fato começou a se concretizar a partir de 2008, quando a Poiese, Organização Social de Cultura, assumiu a responsabilidade de administrar esse espaço. Então o poeta e tradutor Marcelo Tapia, que hoje é o diretor, assumiu a direção naquela ocasião. E em 2010 a casa de fato passou por uma reforma, por um restauro, uma readequação para que o acervo que está aqui dentro, que é exatamente o acervo que pertenceu ao Guilherme, então a casa está preservada tal e qual a época em que ele vivia aqui, com os quadros de vários artistas importantes, como de Cavalcante, Lazar Segal, esculturas de Brecheret. Pequenos objetos que Guilherme colecionava, que dão um pouco da ideia do gosto e da cultura com as quais ele tinha contato, né? A partir de 2010 a casa então foi revitalizada para que pudesse então, como hoje em dia, receber grupos de visitantes, escolas e visitas espontâneas, e também desenvolver o Centro de Estudos de Tradução Literária, que é o foco principal das atividades culturais da casa. Já que Guilherme, como eu disse, foi um grande tradutor, nós então temos um programa de formação de tradutores literários. Caminhando
andando em paralelo com outras atividades culturais, como cursos, saraus, recitais, né, de música, de poesia, sessões de filmes até para poder aprofundar esse estudo do Guilherme como crítico cinematográfico. Então nós temos hoje uma programação bastante diversificada, não só a visitação, mas também as atividades de fomento e formação. Todas essas atividades que eu citei, elas são gratuitas. Quem tiver interesse pode consultar no site www.casaguilhermedealmeida.org.br. Todas as atividades, por ser um equipamento da Secretaria de Estado da Cultura do Estado de São Paulo, elas são gratuitas e são abertas a todo tipo de público. Nós temos atividades para todas as idades e o nosso público é bem diversificado. Então no site existem todas as informações necessárias para quem tiver interesse. Muito legal, né? E mais uma contribuição cultural proporcionada pela efervescência artística de Guilherme de Almeida foi a disseminação do haikai aqui no Brasil. O haikai é um estilo poético oriental onde os poemas são bem curtos, compostos por 3 versos e que costumam abordar temas sobre a natureza, o tempo e a espiritualidade. E Guilherme de Almeida entrou em contato com essa técnica em 1929 e se tornou o primeiro poeta brasileiro a elaborar haikais. E ele imprimiu originalidade em seus haikais, viu? Através das rimas que raramente estavam presentes nesta forma poética e também nos assuntos em que ele abordava. Então a gente vai conferir algum deles. Bom, gente, o programa só está começando. Vamos fazer uma breve pausa e no próximo bloco vamos passear pelos cômodos da Casa Guilherme de Almeida. O Artefato volta já. O Artefato está de volta e hoje falamos sobre a vida e a obra de um dos grandes nomes da literatura brasileira, o poeta Guilherme de Almeida. E neste bloco a gente passeia pelo museu e conhece mais sobre a intimidade deste artista. Vamos conferir obras importantes que estão expostas pela casa, além de objetos curiosos que eram muito presentes na rotina do escritor e que hoje em dia nem sabemos o que é. Então vamos continuar o nosso passeio. Bom, essa aqui é a sala principal dessa casa que o Guilherme chamava de a Casa da Colina. Inclusive até escreveu um poema sobre a Casa da Colina, né, que é como ele chamava sua residência. Foi a terceira residência aqui dessa rua, que nessa época era bem retirada. Para cá ele se mudou em 1946. Essa sala principal, que depois ela se ramifica para o Jardim de Inverno, sala de jantar e a sala de leitura, é onde nós temos uma variedade de obras de pintura de autores diferentes, de pintores diferentes, né, como Lazar Segal. Nós temos a estátua chamada Soror Dolorosa de Brecheret, que participou, foi uma das estátuas expostas, né, uma das esculturas expostas na exposição da Semana de Arte de 22. E outros objetos que Guilherme gostava muito. Ali no Jardim de Inverno nós temos o bule chinês, nós temos as obras principais que ele gostava de ler, né, uma seleta de obras que ficam expostas ali. Nós temos algumas obras de arte de antiguidade, né, alguma porcelana e tudo mais. Então esse espaço aqui era o espaço social da casa. A
partir da revitalização da casa, da reforma e da readequação para receber o público, né, como eu disse, a partir de 2010, nós procuramos manter o espírito mesmo do que era a residência nos anos 40, quando o Guilherme de Almeida se mudou para cá, né, com os objetos que pertenciam a ele, objetos estes que muitos já nem existem mais, as pessoas não têm familiaridade com esses objetos, como os abridores de carta, que aqui na sala de leitura nós temos um, e lá na mansarda, depois vocês vão ver, temos vários deles, abridores de carta, né? Não é tão comum hoje em dia, né? Aquele objeto para apagar vela, né? Espivitadeira, que também não se vê comumente hoje em dia. Então todos esses objetos que pertenciam ao poeta e a esposa dele foram mantidos e dispostos de maneira a preservar esse espírito do que era a vida nesse lugar, nesse bairro, na São Paulo dos anos 1940. Temos então, nos quadros, nós temos dois retratos muito bonitos de Guilherme de Almeida e de Baby de Almeida, a esposa dele, feitos por Lazar Segal. Nós temos uma variedade de retratos, né, imagens, pinturas da esposa de Guilherme de Almeida, né, a Baby de Almeida. Então a gente tem... Nós temos aqui Noêmia Mourão, nós temos Vitório Gobes, nós temos Di Cavalcanti. Ali no Jardim de Inverno nós temos outras obras de Di Cavalcanti também, Anita Malfatti. Nós temos, não só desses artistas brasileiros, mas nós temos gravuras de Rugendas, Debré, enfim. Vários artistas, vários importantes artistas do meio das artes visuais, nesse acervo de Guilherme de Almeida. Bom, aqui nós estamos no segundo andar da casa, onde fica o quarto de Guilherme de Almeida e também o espaço onde hoje está acomodada a biblioteca de Guilherme de Almeida. Aqui, quando viviam aqui, era o quarto do filho do casal, Gui de Almeida. E aqui no quarto de Guilherme de Almeida nós também temos preservados alguns detalhes interessantes que remetem à época em que eles viviam aqui. Nós temos a cama original, tal qual era, nós temos alguns objetos como o genuflexório, né, que é para fazer as rezas, né, Guilherme de Almeida sempre ligado, né, à religião católica principalmente, então temos o genuflexório. Nós temos alguns objetos que eram brinquedos do cachorro, né, de Guilherme de Almeida. Ele gostava muito daquela raça pequinês, né, então tem fotos na casa com Guilherme de Almeida com os seus cachorrinhos, né, inclusive o último deles, Ling Ling, sepultado no jardim da casa. Então o quarto também preserva um pouco do que era na época em que Guilherme vivia aqui. Inclusive com algumas imagens também, aquele quadro Anjo, né, de Anita Malfatti, e outras obras que também decoram o espaço. A Casa Guilherme de Almeida é de fato um lugar que mantém essa atmosfera dos anos 40, 50 e é uma delícia visitar este local e conhecer um pouco da rotina da época. Agora a gente vai para mais um rápido intervalo e já eu volto para mostrar um pouco mais sobre a Casa Guilherme de Almeida. Até já! Estamos de volta com o último bloco do Artefato dedicado ao poeta Guilherme de Almeida. E agora a gente se aprofunda ainda mais na intimidade do artista. Vamos adentrar o quarto de Guilherme de Almeida e Baby, passear pela biblioteca e você vai conhecer a mansarda, que era o lugar preferido do poeta na casa.
era o refúgio criativo dele. Inclusive, o Guilherme até fez um bonito poema dedicado exclusivamente a este lugar, falando das sensações que tinha quando chegava e permanecia ali. Então nós vamos para a última parte da nossa visita à Casa Guilherme de Almeida. Bom, aqui em cima então nós estamos num espaço muito especial da residência de Guilherme de Almeida, que é a mansarda. A mansarda é uma espécie de sótão em que Guilherme de Almeida construiu o universo dele, não é? Ele montou um escritório aqui com os objetos favoritos dele, era um local onde ele recarregava as baterias, onde ele criava, onde ele passava muito tempo criando, escrevendo. Fez uma homenagem a este espaço num texto muito interessante dele chamado Escada de Minha Mansarda, em que, dentre outras coisas, ele diz que nunca se arrependeu de subir as escadas e sempre se arrependeu de descer. Ou seja, é um contraponto entre o sentimento de você estar à vontade no seu espaço e a confrontação com o dia a dia, quer dizer, o confronto com o dia a dia na cidade, né? Chego. O fardo é exaustivo. Enfrento a escada. Parado um instante, deixo ir por ela o olhar e o pensamento. Já isso é um alívio. O mundo que eu piso assume então certa importância, a de um capacho. Na sua áspera fibra, limpo a sola dos meus sapatos. Lá no topo está a libertação. E subo contando os degraus que vão ficando cada vez mais fáceis. E eu vou ficando cada vez mais leve. Mais fáceis, mais leve, mais... Pronto. Aqui não há leis, nem mesmo a da gravitação terrestre. Aqui é um ponto fixo no espaço. Talvez aquele por que suspirava Arquimedes. Dê-me um ponto fixo no espaço que com uma alavanca eu moverei a Terra. Eu tenho esse ponto. E basta. Não quero alavanca, porque a Terra não me interessa. Então aqui em cima nós encontramos alguns dos objetos mais interessantes dessa coleção da Casa Guilherme de Almeida, não é? Começar, por exemplo, por esses objetos em cima da mesa dele, de novo, abridores de carta, as máquinas de escrever. Nós temos aqui o rifle, o capacete, algumas balas e uma granada que Guilherme utilizou na Revolução Constitucionalista de 1932. Nós temos uma luneta, porque Guilherme, dentre tantos interesses que ele tinha, também gostava de observar as estrelas e tudo, e naquela época nós não tínhamos a paisagem de prédios vista daqui das janelas da mansarda. Certamente o céu era muito mais bonito, sem poluição e sem muitos prédios, né? Temos o violão dele. Guilherme escreveu muitas letras de música para vários músicos, não é? E nós temos ali uma pequena cama em que ele dormia, e aqui uma pia que fica escondida dentro desse gabinete, não é? Então, quer dizer, era um espaço bem completo para que ele ficasse o máximo de tempo possível aqui em cima criando. No site da Casa Guilherme de Almeida existe uma relação completa das obras dele, e se vocês tiverem a oportunidade de olhar, vocês vão ver que de fato ele criou muito. Então deve ter passado bastante tempo aqui em cima, imerso nessa criação, imerso nesse ofício do escrever, né? E além disso, como em todos os ambientes da casa, várias obras de arte, outros retratos do próprio Guilherme de Almeida feito por amigos, artistas plásticos, né, e outras relíquias também. A
todos aqueles que tenham interesse em conhecer a Casa Guilherme de Almeida, conhecer a programação da Casa Guilherme de Almeida e visitar o Museu Casa Guilherme de Almeida. Esse espaço ele fica aberto de terça a domingo, das 10 às 18 horas. E a visitação pode ser espontânea. Em grupos com mais de 5 pessoas é interessante fazer um agendamento prévio pelo telefone 36731883 ou mesmo pelo site www.casaguilhermedealmeida.org.br. Lembrando que a entrada é gratuita, assim como as atividades culturais do espaço. Esse passeio pela Casa Guilherme de Almeida só dá mais vontade de se aprofundar, né, nessa obra tão bonita do escritor. Então eu aproveito para te convidar para ir pessoalmente ao museu, né, que fica no bairro Perdizes, em São Paulo. Quem estiver passeando ali pela capital não pode perder essa oportunidade. Bom, gente, nosso programa chega ao fim. Espero que você tenha gostado e aproveito para te convidar para curtir a página do Artefato no Facebook. E caso queira rever este ou qualquer outro programa já exibido, é só acessar o site www.tv.nesp.br/artefato. E eu encerro o programa desejando a você um Natal lindo e um Ano Novo próspero e repleto de efervescência cultural, de novidades, de amor e, é claro, muita paz. Obrigada pela companhia sempre e até mais. Tchau, tchau!